Olá, bom dia para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Justiça dá 15 dias para governo de São Paulo vacinar todos os detentos. Em Tóquio, a cerimônia de abertura das Olimpíadas é sem público e com delegações reduzidas. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta e encare o futuro. A Justiça Paulista determinou que todos os presidiários do estado sejam vacinados contra a Covid em 15 dias. Se não cumprir a decisão, o governo terá que pagar uma multa diária. Vamos falar com a Angélica Sattler. Bom dia. Em quanto tempo o governo deve apresentar um cronograma aí de vacinação para os presos, Angélica? Oi, Patrícia, bom dia. Olha, o governo tem até 48 horas para apresentar o esquema de vacinação. De acordo com a Defensoria Pública, o estado não usa a mesma faixa etária da população geral para vacinar os presidiários. A Secretaria da Administração Penitenciária afirma que apenas 6% dos detentos foram vacinados até agora e 9 em cada 10 unidades prisionais tiveram casos de Covid. Até a metade desse mês, 74 detentos morreram por causa da doença aqui no estado. Patrícia. Obrigada, Angélica. 90% dos idosos na cidade do Rio já foram totalmente vacinados. E 7 em cada 10 adultos tomaram a primeira dose. Vamos falar com a Michele Maia. Bom dia. Os resultados já aparecem, né? Os índices da pandemia estão em queda. Isso mesmo, Patrícia, bom dia para você. De uma maneira geral, o Rio tem diminuição de mortes e estabilidade no número de novos casos. Ainda assim, as medidas restritivas na cidade foram prorrogadas até o dia 9 de agosto. Os 27 casos da variante Delta são monitorados e ainda não há previsão da volta de público aos estádios de futebol. Isso porque nos 2 eventos teste, as finais da Libertadores e da Copa América, houve aglomeração e desrespeito às regras sanitárias. Patrícia. Obrigada, Michele. A prévia da inflação de julho desacelerou em relação a junho, mas ainda é a maior variação para o mês desde 2004. Vamos aos números no telão? O IPCA 15 ficou 0,72% em julho. As despesas com a habitação e transporte puxaram o índice. Em 12 meses, o índice acumula 8,59%, bem acima do teto da meta do Banco Central. Os números foram divulgados há pouco pelo IBGE. A pandemia tem prejudicado a oferta de insumos para a indústria. O problema é um dos destaques da pesquisa feita pela Confederação Nacional do Setor. Lívia Veiga tem mais detalhes. Bom dia. Quantas empresas enfrentam esse problema, Lívia? Oi, Patrícia, bom dia. A dificuldade para conseguir os insumos foi citada por 7 em cada 10 empresas pesquisadas. A alta carga tributária e a taxa de câmbio também foram apontadas como entraves para o setor. Ainda assim, há um ano a indústria não apresenta queda no número de empregos. E, de acordo com a CNI, o otimismo entre os empresários é de 61 pontos, maior índice para o mês de julho em 10 anos. Patrícia. Obrigada, Lívia. As Olimpíadas começaram oficialmente com uma cerimônia reduzida e assentos vazios no Estádio Olímpico de Tóquio. Vamos falar com a Silvia Kikuchi. Boa noite aí para você. Uma abertura fora do normal, mas ainda assim histórica, né? Isso mesmo, Patrícia. Foi uma cerimônia bastante simbólica, como vocês podem ver, com homenagem às vítimas da pandemia e aos trabalhadores da saúde. Estamos aqui em frente ao Estádio Olímpico e lá dentro apenas 900 convidados puderam assistir das arquibancadas. A cerimônia e o desfile das delegações também foi reduzido. O Brasil, por exemplo, entrou com apenas 2 atletas carregando a bandeira. O Bruninho do vôlei e a judoca Kathleen Quadros. Do lado de fora, alguns japoneses se reuniram para protestar contra o evento. E um atleta de judô da Argélia desistiu da competição para não lutar contra um adversário israelense. Uma atitude que vai contra o ideal olímpico. E o que a gente espera, né, Patrícia? Que essa Olimpíada traga esperança e união entre os povos para superar esses tempos difíceis de pandemia.
Patrícia. O mundo está precisando. Obrigada, Silvia, pelas suas informações. E chega ao fim essa edição. Bom dia para você e um ótimo fim de semana.